Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo sobre ultrassom, só que dessa vez nós vamos falar sobre as terapias combinadas. Como nós já falamos de corrente elétrica e já falamos de ultrassom, agora nós vamos juntar as duas coisas, tá? Bom, só para dar uma breve explicação para vocês, vejam aqui essa figura. Aqui nós temos terapia combinada X. X é um equipamento que eu acho extremamente eficiente, gosto muito. Para tratamentos corporais é fantástico, tá? Igual a ele, nós temos o Hybrid, também da HTM, que é excelente também. Temos o Mantos, todos eles têm o mesmo tipo de tratamento. Então, vamos entender como é que isso se processa. Temos aqui o equipamento. Lá na programação existe um programa escrito sonoforese tridimensional. Aqui está ele. O que significa dizer isso? Tem sonoforese, então eu vou ter ultrassom, eu posso ter aplicação de gel com ativos, né, que a gente já falou agora há pouco, que era a fonoforese, e tridimensional porque ele vai associar a corrente elétrica alce nos tratamentos estéticos. Então, no momento que ele estiver aplicando o ultrassom, também vai ser emitida a corrente elétrica alce. Você já pensou a combinação dessas duas terapias para um tratamento de gordura localizada, por exemplo? A gente sabe que aqui, nessa região, né, da derme, existem essas trabéculas que estão cheias de gordura, que as fibras estão formando esses pacotinhos, né, os nódulos que ficam bem cheios. E se eu aplicar ultrassom, eu vou ajudar a amolecer. Se eu ajudar a aplicar a corrente alce, eu vou ajudar no processo de lipólise. Então, gente, é uma combinação fantástica. Então, terapia combinada. Esse termo determina a aplicação de duas técnicas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um equipamento, eu vou juntar duas técnicas e naquele mesmo momento eu vou aplicar, tá? Não é a mesma coisa que eu aplico ultrassom e depois aplico creme. Aplico ultrassom e depois aplico vácuo. Isso aí não é a combinação, tá? Isso é um procedimento após o outro. A combinação é quando eu coloco os dois ao mesmo tempo. Exemplo, massagem com cremes que possuem ativos para fibroedema gelóide. Eu posso muito bem dar uma massagem com um creme simples. Eu vou ter o quê? Ativação da circulação, melhora do retorno da linfa. Eu posso melhorar processos osmóticos intensos, porque precisa de mais aquecimento. Mas eu tenho, se eu colocar cremes com substâncias que possam melhorar esse tecido, aí nesse momento eu tenho terapia combinada, tá? Na massagem a gente aplica movimento vigoroso que estimula a circulação e demais efeitos em consequência dessa prática. Se eu associar esse ativo com ação cosmetodinâmica, então nós temos uma terapia combinada. O que é um cosmético com ação dinâmica? É aquele que realmente tem uma permeação e quando essas moléculas entrarem lá dentro, elas poderão ter uma ação do lado de fora da célula que favoreça o metabolismo celular, tá? Existe hoje em dia alguns cosméticos que já conseguem atingir e entrar nos, como é que a gente diz? Chama os canais receptores da célula, tá? Então, esses canais receptores já são capazes de quê? De segurar esse ativo e aí, quando ele entra dentro da célula, ele desencadeia uma porção de reações. Uma delas é a cafeína, que a gente já sabe que ajuda a promover a lipólise. Outros tipos de terapia combinada. Por exemplo, eu posso combinar ultrassom com iodoforese. Eu entendi que iodoforese é a permeação de substância com a corrente galvânica. Só que lá naquele meu aparelho imenso, ele tem ultrassom mais corrente galvânica. Então, eu faço sonoforese e iodoforese. É só escolher a substância que vai ser permeada e a programação do meu aparelho. Fonoforese, associação do ultrassom com ativo cosmetológico. Fonoiônico,
associação com corrente galvânica. Nós temos fonoeletroporação, que aí já é eletroporação, já é outro tipo de tratamento que promove a permeação de ativos com mais eficiência do que a iontoforese e fonoforese, tá? A eletroporação, gente, quando ela é aplicada, ela causa uma alteração muito grande na membrana plasmática. E esses estímulos faz com que aumente os canais de aquaporina e facilite também a passagem desses ativos através dos canais receptores, né? Os canais G, por exemplo, que são os estimuladores, tá? Na terapia combinada, nós temos também ultrassom com corrente russa, que aí ajuda a trabalhar tanto a gordura como também auxilia na resistência muscular. E temos ultrassom com corrente alta, que vai fazer o mesmo tratamento para a gordura e em associação promover a eletrolipose. Então, gente, esses equipamentos de última geração, como eu falei agora há pouco para vocês, de terapia combinada, eles são muito bons, desde que o profissional entenda que ali ele tem ultrassom, que ali ele tem uma corrente alta, ou ele tem uma corrente russa, uma corrente galvânica, e para que cada coisa funciona, tá? Se ele entender tudo isso, ele vai ter um ganho enorme nos tratamentos dele. Ele vai realmente se sentir uma autoridade nos procedimentos que ele executa, devido à eficiência que ele vai ter nos procedimentos. Aqui só para mostrar para vocês alguns que tem no mercado. Tem o Velux da Toniderm, só que o Velux ele não vem com 3 eras de ultrassom, como no caso aqui o Ecos. O Ecos ele tem 3 eras de ultrassom com 3 centímetros. Aqui o Velux ele já tem a maior com 6 centímetros. No caso aqui o Ibet, a mesma coisa do Ecos, tá? Aqui também tem esse acho que é da KLD, que também são 3 eras. Então, existem algumas diferenças e aí a gente só precisa calcular o que, gente? Qual a potência que você vai emitir, qual a área que você vai aplicar, qual a corrente que fica melhor para o tratamento que você quer, tá? Então, eu vou ilustrar aqui para vocês verem o equipamento Ecos, tá? O cabeçote desse equipamento, tanto do Ecos como o Mantos, como o Hybrid, eles têm esse cabeçote com 3 geradores de ultrassom. Só que cada gerador desse, ele funciona em 3 MHz, como ultrassom terapêutico comum. E a área efetiva dele vai ser em torno de 6 centímetros quadrados. No caso, o nosso ultrassom pequenininho ia ser quanto? Só 6, tá? Observe que também a potência vai ser cerca de 18 watts cada um. E no nosso ultrassom terapêutico era somente 3, tá? Totalizando a potência total de 54 watts por centímetro quadrado. Porém, é importante a gente dizer que a gente não vai aplicar isso no nosso cliente, tá? É importante dizer que em cada ultrassom desse só vai sair realmente até 3 watts por centímetro quadrado e a gente nem coloca tudo isso, gente. Então, muitas vezes existe um marketing muito grande em relação à potência, a total de potência, mas ninguém aplica tudo isso. A gente está trabalhando em áreas pequenas. É muito importante a gente lembrar disso. Ao promover o aumento de temperatura, acelera-se o metabolismo celular e processos osmóticos, que foi o que eu comentei agora há pouco em relação ao ultrassom. Existem pesquisas muito importantes que dizem que para cada 1 grau de elevação na temperatura, eu vou aumentar 13% do metabolismo celular. Você já pensou como isso é importante? Se eu tenho um local que está ali com adiposidade muito grande, as células muito compactadas, então se eu elevar apenas 1 grau, já vou ter um aumento de metabolismo enorme. Por isso que eu digo para vocês que não adianta a gente se embelezar com o total de potência que a indústria fala para nós. O importante é a gente se deter em parâmetros de pesquisa.
fulano de tal fez um artigo científico, ele usou um parâmetro X e ele teve resultados assim, assim, assim. É nisso que a gente tem que se basear, tá? Então, outra coisa importante que eu coloquei até aqui do livro da Sheila Keating é em relação à liberação de sítios enzimáticos. Vocês sabem que a enzima é que inicia todos os processos das reações químicas do nosso corpo. Então, se eu atingir uma temperatura de 45 graus centígrados, eu posso ativar esse sítio enzimático, tá? E, consequentemente, acelerar o processo da lipólise através da lipase. O processo da lipólise, gente, começa com o quê? Com a adenilciclase, depois a triglicéride inativa, depois a triglicéride ativa e depois a lipase. Então, observe que é uma sequência de reações químicas que dependem bastante das enzimas, tá? E isso, gente, só vai acontecer se a gente atingir essa temperatura. Por que as pessoas dizem que a melhor coisa para redução de peso é fazer exercício? Porque cada vez que eu faço exercício, minha temperatura corporal aumenta. E para reduzir isso, o que ele faz? Ele começa a produzir sudorese para manter homeostase. Então, lembre-se, aqui eu estou trabalhando numa coisa localizada. Então, se eu atingir um calor naquela área e aumentar esse metabolismo em 3%, já está super eficiente. Bom, como eu disse para vocês, a terapia combinada, ela é conhecida como a associação do ultrassom com correntes eletroestimuladoras, tá? Hoje em dia já tem muitos tratamentos feitos com corrente russa ou com corrente alta, dependendo do equipamento que você vai utilizar. Aqui eu citei mais um pouco sobre a corrente alta, que é a que vem em maior parte dos equipamentos hoje em dia, porque ela é a mais confortável, ela tem uma onda senoidal, mas isso eu já expliquei para vocês no outro módulo. Mas eu gosto sempre de frisar que, se você quer trabalhar eletrolipólise no seu equipamento de terapia combinada, é importante que você saiba escolher qual a frequência que vai te dar uma função neurohormonal, que vai liberar citocinas, tá? E com isso o organismo vai produzir mais substâncias para promover o equilíbrio. E essa frequência seria de 4 kHz. Se você usar o seu equipamento para poder trabalhar, gerar calor com ultrassom e ao mesmo tempo estimular a musculatura, então escolhe a de 1 kHz. E o que você tem que fazer, além de escolher essa frequência portadora, é escolher a frequência modulada. Quando eu trabalho músculo, eu penso em fibra branca e vermelha e eu escolho a frequência para cada uma delas. Se eu for trabalhar eletrolipólise, eu vou escolher a melhor frequência de parâmetro científico, que é de 25 Hz, tá bom? Então, façam a combinação, escolham qual tipo de tratamento vocês querem, contanto que vocês entendam que a escolha da frequência é a principal ação que vocês vão determinar no equipamento. Aqui eu coloquei mais um pouquinho do que eu acabei de falar para vocês verem. Características da corrente australiana, ela vem em média frequência de 1 ou 4, pode ser modulada na faixa de 1 a 120 Hz para músculo, pode ser modulada em 25 Hz para lipólise, tá? E ela ainda vem com um tempo de seleção dos 3 de pulso. A energia ela pode ser passada em 4 milissegundos ou ela pode passar em 2 milissegundos. Então, observe, se você escolher, por exemplo, aplicar na sua cliente 10 miliamperes, ela vai ser mais forte em 4 milissegundos ou em 2 milissegundos. Obviamente, ela vai ser mais forte em 2 milissegundos, tá? Então, eu vou ter 10 miliamperes em apenas 2 milissegundos. Então,
Isso você tem que raciocinar de acordo com o que você acha que é ideal para o seu cliente, tá? Escolha 4 ou 2 milissegundos. A maioria dos trabalhos científicos relata o uso de 4 milissegundos e que tem uma eficiência bastante comprovada. Quando você for colocar um modo de emissão da sua corrente alce, não se esqueça. Sincrônico, se você for emitir, se a emissão for para trabalhar e a energia sair em todos os eletrodos ao mesmo tempo. Recíproco, vocês só vão utilizar quando vocês colocarem aqueles adesivos, as placas, na musculatura, tá? A intensidade, ela vai de 0 a 120. No máximo, gente, dos estudos científicos, a gente vê o máximo é 40 mA, não bote mais do que isso. O tempo de aplicação, sempre 30 minutos. E a aplicação deve ser feita com a ajuda do gel condutivo, tá? Indicações. Terapia combinada, gente, serve para fortalecimento muscular, drenagem de edemas, relaxamento muscular, controle e redução dos quadros inflamatórios, ativação do reparo tecidual, recuperação da função muscular, aumento de performance em atletas, definição da musculatura, ativação do sistema veno-linfático, pré-cirúrgico de cirurgia plástica. Isso se for só eletrolipólise, ok, gente, mas a gente tem que ter cuidado com aquela manopla enorme quando a gente vai trabalhar em pós-cirúrgicos, tá? Melhora a flacidez, melhora a celulite, as adiposidades. E quando eu fizer um tratamento bem interessante, eu posso diminuir ou combater essas fibroses pós-operatórias. Contraindicação são as mesmas contraindicações da corrente elétrica, gente. Quem tem problema cardíaco, quem usa marca-passo, tem alguma neoplasia, hipertensão descontrolada, diabetes descompensada, sob útero gravídico, nunca utilize corrente elétrica, tá? Essa questão também das placas metálicas, você tem que observar onde é que está a placa metálica. É no local onde eu vou aplicar o estímulo. Se não for, você pode até aplicar o equipamento. Aqui, mais uma vez, minhas referências. E eu espero que vocês também possam ler, gente, esses livros que são maravilhosos. Não importa, muitas vezes não me incomodo muito com o ano, porque algumas coisas não se alteram. Por exemplo, fisiologia é a mesma. Há anos eu tenho um Guyton pequenininho que eu leio ele constantemente e é antigo. Então, lembre-se, existem evoluções, mas, por exemplo, a terapia combinada é uma evolução do ultrassom combinado com a corrente elétrica que já foram produzidas há muitos anos. Então, a evolução foi o quê? Somente a junção de duas técnicas para produzir melhores efeitos nos nossos tratamentos estéticos, tá? Até mais!